aceito na sua família. Ele foi vendido lá para o Egito. E no Egito ele começou uma trajetória nova na vida dele. Chegou na casa de Potifar. A casa foi abençoada porque ele estava ali. Mas conhecemos a história que a mulher de Potifar, conforme diz o ditado popular, não era uma boa bisca, né? Era uma mulher adúltera e queria seduzir o jovem José. Ele de fato não aceitou e foi acusado injustamente. E ele foi mandado para o cárcere. Lá no cárcere ele começou a abençoar novamente. Aonde um homem de Deus chega, a bênção do Senhor chega. Amém, irmãos? Onde um homem, uma mulher, onde um servo de Deus chega, a bênção chega. E aquele filho de Jacó, filho de Israel, fora para o cárcere. E ali foi tão abençoado que o chefe da cadeia não se importava mais, porque o prisioneiro José dava conta de todos os presos. Tudo bem organizado. Ao ponto que aconteceu aquele episódio onde um copeiro morto e um padeiro morto tiveram dois sonhos, e José interpretara, e eles foram colocados, ou seja, os sonhos foram colocados. Um foi recolocado no seu lugar, o copeiro, e o padeiro veio a ser morto, conforme era a interpretação do sonho. Mas eu quero chegar a um lugar muito legal. Interessante notarmos que José foi arrancado do cárcere e foi levado para Faraó, como vocês também conhecem a história. E ali aconteceu algo tremendo. Deus o colocou como príncipe de todo Israel. Diz a palavra do Senhor para nós, quando José estava de frente a Faraó, perguntou, pois, Faraó a seus oficiais, verso 38 do capítulo 41, depois você vê em casa isso: acaso acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez-o subir no segundo carro que tinham clamado diante dele: ajoelhai-vos, assim pois, sobre todo o Egito, sobre você. E era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Também conhecemos o momento quando José vem desposar da filha de Potífera, e ela vem lhe dar 2 filhos. Um deles chamou-se o primogênito Manassés, e ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. O segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Coração entristecido de José. Mas José e os seus irmãos não sabiam o que Deus tinha preparado para eles. Deus quer restaurar famílias. Deus quer restaurar famílias. Deus quer restaurar a sua casa, o convívio, o seu pai, sua mãe. Não sei se você essa semana que passou, ou durante esse ano, já chegou, deu um abraço no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã, nos seus queridos, deu um beijo, disse quanto ele é valoroso para você, quanto ele é importante na sua vida. Outro episódio que diz a palavra do Senhor, que José, depois que arrumou toda a comida, onde houve as 7 vacas gordas, representando de fato aquele período de fartura, e agora começa a miséria, 7 anos, 1 ano e quase 2 anos tinha se passado, e os irmãos de José desceram ao Egito para comprar comida, e José começa a trazer ou seja, hostilizá-los um pouquinho. Talvez ele estava respondendo à amargura que estava no seu coração, mas um coração amargo só vai produzir mais amargura, mais tristeza, mais desilusão.
lá no verso 21 do capítulo 42 diz: então disseram uns aos outros, os irmãos de José: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, a José, pois vimos a angústia da sua alma. Que hora que haviam angústia? Quando lançaram ele naquela cisterna. O menino foi lançado na cisterna, e eles zombavam, comiam, e viu o menino, de fato, angustiado naquela cisterna. E quando ele nos rogava, mas nós não o atendemos, é por isso que vem sobre nós essa angústia. Respondeu-lhe Rúben: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não me quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. Eles não sabiam que José os entendia, porque ele lhe falava por intérprete. Retirando-se dele, chorou, depois voltou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. José estava sendo sarado por Deus, José sendo tratado por Deus, o filho de Israel sendo agora consertado, ajustado. Todos aqueles problemas que tinha tido nele na infância ou na vida dele de família foram ajustados, porque o nosso Deus é um Deus de reconciliação, é um Deus de graça, é um Deus de honra, é um Deus de vida. Amém? É um Deus que está muito além do que nós pensamos. José não sabia que ele tinha sido vendido para o Egito para alimentar o pai dele, a mãe, ou seja, a mãe tinha falecido já, né? E interessante me faz lembrar, eu li outra semana novamente, acho que foi hoje, à tardinha ali, acerca disso, quando quando Raquel morre, e o nome de Raquel nós sabemos que significa ovelha, e a ovelha morre ao caminho de Efrata, chamado Belém, a cidade de Belém, morre Raquel, e Jesus nasce em Belém. Está lembrado disso, irmãos? O pastor nasce pastoreando já a ovelha. Raquel, ovelha, Jesus, o pastor. Mas essa é uma outra história. Mas lembramos desse episódio onde Raquel morrera, José era pequeno, perdera sua mamãe, com a morte, com o nascimento de Benumi, também chamado de Benjamim, nasce Benjamim e morre Raquel. E José cresceu com aquela cobertura do seu papai, depois foi vendido, e quando ele chegou no Egito, ele foi vendido para o Egito para ser a bênção de Deus. Diga para o irmãozinho do teu lado: nada acontece por acaso na sua vida. Talvez você saiu de casa, ou você foi a algum lugar, ou mudou de cidade, ou você brigou com o pai ou com a mãe, ou seu pai não te aceitou muito bem, tua mãe, teu irmão, tua irmã, e você ficou meio que atordoado, angustiado, igualzinho o coração de José e dos seus irmãos. José estava angustiado, magoado, ao ponto que ele deu o nome de seus filhos. Declarou: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Meu filho chama esquecimento. Olha que mágoa. Outro filho dele chamava-se Efraim. A minha aflição que os meus familiares causaram não mais são minha. Por isso que o nome agora é Efraim. Eles são aflitos e eu não. Mal sabia que um aflito, sem ser consertado, continua aflito, continua amargurado. Um homem sem honra continua sem honra, mesmo achando que tem uma coisa. Ele precisa da graça de Jesus na sua vida. Aleluia. Bendito seja o Senhor. E o que me traz alegria é todo o desenrolar que o Senhor colocou no caminho de José. E quando ele apresenta os seus irmãos juntamente com Benjamim, isso desenrola no capítulo 45 de Gênesis, quando eles entram e começam a banquetear, e José tem aquela trama de colocar a sua taça de prata lá na bolsa de Benjamim. Depois captura todos os irmãos e ele se declara, ele fala quem ele era. Diz a palavra do Senhor: então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair de toda a minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos.
levantou a sua voz de maneira que os egípcios a ouviram, bem como a casa do faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me havedes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Aleluia. José só entendeu o chamado dele quando estava na frente de seus irmãos para ser consertado. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar em vida por grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Toda a minha vida sempre esteve na mão de Deus. Quantos podem dizer comigo nessa noite? Toda a minha vida sempre esteve na mão de Deus, e está na mão de Deus. Aleluia. Ele me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a casa, como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor de toda a terra do Egito, desde a mim, e não te demores. E a palavra do Senhor diz: José se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao pescoço dele. E José o beijou, e todos os seus irmãos chorou sobre eles. Depois os irmãos falaram sobre ele. Eu não sei se você tem honrado a quem está ao seu lado. Eu não sei se faz muito tempo que você não conseguiu honrar alguém da sua família ainda, devido à correria da vida, devido à luta da vida, devido aos atropelos. Mal nós nos encontramos rapidamente um com o outro, conversamos rapidamente um com o outro, ou reclamamos ou pedimos. Mas esta semana é uma semana de honra. Diga para o teu irmãozinho: uma semana de honra. Honre a sua casa, honre a sua esposa, honre seu esposo, honre seu filho, honre sua filha, honre seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus sobrinhos, sua vovó, seu vovô. Honre sua casa. É uma boa semana para você levar a sua esposa para comer um negócio fora. Amém? Aleluia. É uma boa semana para você levar um presente, uma dádiva, dar um abraço. É uma boa semana para você dar as mãos e passear na praça. E alguém olha assim: é um bobão lá fazendo isso. Deixa as pessoas chamar você de bobão, porque ele está com ciúme de você. Ele tem vergonha de fazer isso para você, não tem vergonha. Você é uma pessoa que sabe honrar. Talvez nós temos mais, ou seja, a palavra nossa é maior para reclamarmos da comida, ou da casa, ou do vestuário, do que para trazer uma palavra de vida. E muita gente tem uma amargura profunda no seu coração em relação a pai, mãe, filho, filha, ou algum parente. Eu quero convidar você nessa noite a lançar fora, lançar em Deus, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de vós. Amém? Amém. Toda aflição, toda amargura. E se você tem um sentimento que atrapalha você de amar, de confiar, de se entregar, faça isso com alegria. Faça isso com dádiva. Faça com vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, procure honrar pessoas. Procure agradecer a Deus por pessoas. Eu tenho certeza que na minha vida, além de minha mãe se importar muito comigo, meus irmãos também, não só porque ela é minha primeira cunhada, Márcia, mas eu tenho certeza que você gosta muito de mim, eu gosto muito de você. É como uma mãe, porque ela nunca vai lugar da minha mãe, né? Mas é uma pessoa de honra, porque ela foi minha primeira cunhada, e eu sempre caminhava na casa dela ou na casa do meu irmão também, juntos os dois, e era
um gurizinho, né? Conforme falei, era meio que cabelinho cortadinho, meio índiozinho, moreninho, sem camisa, com aquele short. Já viram aquele short que só tinha um elástico, que não tinha cueca por baixo? Eu tinha um vizinho, nós, né, Darinho, tínhamos um vizinho muito terrível, o Nandes. Lembra do Nandes, Zé? Que ele chegava lá e botava apelido em mim, apelido no Dário, no Davi. Não vou falar seu apelido não, Davi, fica tranquilo. Tá gravado essa vida até aqui, ó. E ele chegava assim por detrás da gente, abaixava nossos shorts e ficávamos igual Adão quando nasceu. Não sabíamos onde enfiava a cara, né? Nossa vontade é trucidar o Nantes. Ele fazia isso com a gente, com todas as crianças. Porque hoje em dia vocês ficam felizes assim, que bom, como que pode alguém não ter cueca? Mas naquele dia, naquela época, uma cueca era algo de luxo. É verdade, muito caro. Hoje em dia você compra cueca assada, cozida, crua, à vontade. Isso aí há 30 e poucos anos atrás era peça de luxo. E aquele shortão de elástico, que ia colocando o elástico enrugando, né? Ficava rachadinho, todo estampado. Parecia mais uma zebra do que uma girafa, né? Uma coisa qualquer, né? A calça do Ed parece um pouquinho, rapaz. Tá recordando o tempo, rapaz. Tá legal essa calça. Faltando só elástico. Tem elástico nela? Tem não, né? É cinto. É cinto, né? Mas talvez alguém amargurou sua vida. Minha infância foi muito preciosa. Mas talvez algumas pessoas sofrem hoje por causa disso. Sofrem porque falta relacionamento. É muito bom quando você pode ter uma família abençoada. Mas quando não tem, pastor, o que eu faço? Faça conforme Deus fez com José e seus irmãos. Deus produziu reconciliação. Mesmo José não querendo, mesmo seus irmãos também não querendo, ninguém tinha uma ideia do que ia acontecer naquele episódio. A ideia de José é que agora ele era o manda-chuva, agora era o governador do Egito, afilhado de Faraó, agora ele podia fazer o que quisesse. Não, Deus o colocou ali para curar a vida dele, da família de Jacó e também de toda uma nação. Deus quer que você tenha reconciliação na sua vida. Há um dos atributos que compete a Jesus Cristo, chamado reconciliação. Diga para o irmãozinho: Deus te chamou para reconciliar pessoas. A principal pessoa que tem que se reconciliar é você e sua casa. Eu não posso construir uma nova casa se da minha casa há discórdia ou há problemas emocionais. Eu vou construir uma família, uma nova família para mim, e vou mostrar ao meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meu tio, minha tia, minha avó, meus vizinhos, o que é ser uma família. Não faz isso não, está tudo errado. Só se constrói uma família quando você está buscando, vivendo como família. Se alguém te abandonou, se alguém te rejeitou, busque reconciliar. É tempo. Chega de ficarmos amargurando os Manassés da vida, os Efraíns da vida, o povo do esquecimento, a casa do esquecimento. É tempo de reconciliar, é tempo de abraçar, é tempo de tomar café. Quanto tempo você não toma café com seus pais, com seus irmãos? Quanto tempo você não almoça junto como família? Parou pensar acerca disso? Não, pastor, de 4 em 4 anos na Copa do Mundo a gente faz isso. A família reúne para comer um churrasco. Quando? Como família? Não, no jogo do Brasil. Aí não vale não. Esse negócio de jogo do Brasil não vale não. Vale reunir como família. E já viu como a família se reúne? Todo mundo fica quietinho? Não é assim, né? É aquela bagunça arretada de boa, né? Criança correndo, um corre para lá, outro para cá, né? Outros não gostando muito, mas estão lá de junto. E é tão bom, é sadio. A família está junto. Diga para o teu irmãozinho: essa semana é uma semana de honra. Eu quero motivar você. Procure seu pai, procure sua mãe, procure seu filho, procure sua filha, procure seu amigo, sua vovó, seu vovô. Procure o irmão que você ama. Procure as pessoas. Comece a honrar um e o outro. Mas não é aquela ideia de você cuidar, dar um remédio ou ajudar aqui. Não é isso não. Faça uma honra.
Uma honra está direcionada em uma dádiva, em um presente. Talvez você chegar em casa com um presente do seu pai e ele pode falar assim com você: o que você quer com isso? Não importa o que ele vai falar, importa que o seu coração quer abençoar. Amém? Talvez a pessoa vai ficar meio que estranho olhar: por que você está me dando isso? O que importa é você ter um coração de reconciliador, um coração que está disposto a produzir bênção. Em nome de Jesus. Hoje à tarde, quando eu li esse texto de Gênesis, eu não pensava em falar, em compartilhar acerca disso, mas foi a minha leitura da tarde, vários capítulos do livro de Gênesis. E eu estava completando a minha leitura aqui, quando cheguei sentadinho naquela caixa que eu estava. Ainda não completei a leitura de Gênesis, vou concluir logo à noite, ou seja, mais tarde à noite. Espero concluí-la. Eu espero uma coisa muito grande: que você não viva mais em amargura. Se Deus não intervisse em José, ele seria um homem rico e frustrado. Seus irmãos com a família abençoados e frustrados, amargurados, aflitos. Diz a palavra do Senhor no capítulo 133 de Salmos: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em cuidado, em amor, em graça, em honra um com o outro. Já ligou para alguém essa semana passada? Não, pastor, vai se ligar agora então. Pega o telefone, dê umas palavrinhas. Liga para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu tio, para a sua tia. Liga aí, como vai? Tudo bem? Como vai vocês aí? Deus possa ungir e capacitar vocês. Não chega para o seu pai ou para a sua mãe simplesmente falando assim: pai, me dá dinheiro. Mãe, me dá dinheiro. Mãe, eu quero comprar aquela camisa, aquela calça, aquele sapato. Ou eu preciso disso. Não faça não. Honre. A mãe chega em casa e vê a mesa posta. Que coisa linda, imaginou? A filha ficou em casa de manhã e fez o quê? Arrumou a mesa. Faz igual a Elin. Lembra, Elin, aquela questão? Talvez o Nando lembre, que tinha aquele projeto dos 40 dias, que tinha que fazer alguma coisa para a esposa. Elin fez um jantar. Almoço ou jantar, Elin? Almoço. A Vera chegou em casa em pleno dia de semana. Tinha comidas diferentes sobre a mesa. Vera olhou a mesa posta. Eli bem vestido. Ele não estava de chinelo não. Ele estava socialmente vestido, né, Eli? A Vera falou isso comigo. Então lá, a Vera: morreu alguém? O que está acontecendo talvez, né? Olha aí, o que houve? Você vai fazer exame de fezes? Não sei, né? Eli todo arrumado. Eu estou te honrando. Ele honrou ela, né? Com aquela mesa arrumada, comida legal, bem arrumado, cheiroso. Cadê os maridos aqui? Levante a mão os maridos assim, por favor. Só os maridos. Ó, dá um conselho para você essa semana. Dá um abraço gostoso da sua esposa. Você entendeu a mensagem? Nem abraço e beijinho, é abraço. Amém? Todos os dias, se você puder, esteja junto, esposa, honre seu marido, filho, honre seus pais. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta você honrar quando estão aqui na frente, num caixão, e você chorar. Isso já acabou. Honra a morto não existe. Você já viu alguém sendo honrado morto? Eu vejo todo dia quase, né? Passa na televisão, estão honrando a memória de fulano, e o cara não está vendo nada. A honra é quando a pessoa está viva. A obediência é quando está viva. A alegria é quando está viva. Eu quero convidar você essa semana a mandar embora toda a unção de José na questão antes do concerto com Deus. Toda a ideia de Efraim e de Manassés na vida sua. Que você possa ser uma pessoa que saiba honrar, abençoar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu pastor, seu amigo, seu vizinho, seu líder de grupo, seu irmão em Cristo, qualquer pessoa. Honre
quero convidar você a ficar em pé, por favor. Sei que foi pago alto preço. Cante comigo essa canção. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado batalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu me lembro do capítulo 45. Agora à tarde eu estava lendo, quando José se jogou ao pescoço de Benjamim e chorou. Anos e mais anos tinham separado os dois irmãos. Muita amargura, muito sofrimento, muita aflição. O tempo produziu uma dureza no coração de José e um esfriamento no coração de Benjamim e os demais filhos de Jacó. Mas quando Deus os uniu, tudo foi quebrado pelo poder de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Nesta noite nós não falamos isso aqui à toa, porque a palavra de Deus não é à toa, não volta vazia, porque você e eu temos que nos ajustar ainda mais como famílias, honrar os nossos familiares. Naturalmente quem honra é honrado, em nome de Jesus. Quero te convidar agora como família. Procure a sua família aí que está aqui no templo. Quem pode procurar a sua família aí rapidamente? Se não tem nenhum familiar seu, junte-se com alguém. A intercessão também, junte-se com alguém. Cada pessoa que está aqui, junte-se com alguém. Se tem algum seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua família, fique toda a família junto, pai, mãe, tio, avô, avó, sobrinho, sobrinha, irmão, irmã, todos juntos, só um pouquinho só. Sei que
que foi pago. Pago um alto preço. Rapidamente, vamos duplicar a bênção. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar, aliança no Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Quanto bom e como fácil é que os irmãos vivam que a casa viva em paz, em graça. Essa semana é a semana de honra, não esqueça isso. Eu quero convidar você e motivar você todos os 7 dias, a começar hoje, até findar no sábado à noite. Se você puder honrar toda a sua casa, faça isso. Comunicar com elas, com a sua casa, com seus parentes, com seus irmãos, com seus pais, seus irmãos, sobrinhos, enfim, toda a sua casa. Dá uma palavra, dá um cartão, dá um presente, dá uma alegria, dá um sorvete, dá uma flor, enfim, dá um abraço, dá um beijo. Faça isso. Quero convidar você a começar a fazer isso agora. Senhor Jesus, suplicamos isso sobre a casa de cada um dos teus filhos e filhas que se encontram aqui essa noite, Pai. Que cada casa seja ricamente abençoada. Onde tem tristeza, amargura, melancolia, onde tem aflição, que em nome de Jesus seja arrancada, Pai. Onde tem Efraim, Manassés, esquecimentos, Pai, sejam lançadas fora em nome de Jesus. E que cada casa, cada coração que está aqui nesta noite seja um coração grato, um coração que sabe honrar, sabe abençoar, que venha promover, Pai amado, a edificação, promover a reconciliação, Pai. O Senhor nos chama como ministério de reconciliação. Todos nós, Pai, queremos fazer parte desse ministério.
Nós invocamos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida, sobre cada casa aqui representada, em nome de Jesus. Quero convidar você a dar um abraço gostoso à sua família, dar um beijo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca pra gente CD em cima aí, ó. Fala, Wendel, abençoa sua casa lá. Abençoe seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Abençoa, irmão. Dá um abraço, um beijo. É uma semana de honra na sua vida, uma semana de graça. Em nome de Jesus, comece a honrar. Valoriza quem está ao seu lado. Valorize sua família ainda mais. Que Deus te abençoe ainda mais essa semana. Comece uma semana honrando a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz na sua vida.